Olá pessoal, eu aqui de novo e como prometido na edição 10, aonde só quem ficou até o final está sabendo, hoje vou dar minhas opiniões e dicas para vocês. E sei que não é muita coisa, mas quem sabe você aprende algo novo. E deixem o like. Bom, hoje vou falar sobre política, tecnologia e investimentos. E para ser algo mais justo com quem está ouvindo, vou seguir a ordem do Analytics. Ou seja, vou seguir a ordem dos assuntos mais ouvidos por vocês para o assunto menos ouvido. Coisa que para minha surpresa é política. Pois é, os episódios mais ouvidos são aqueles que falam de política. Então vamos começar com a opinião. Para começar, vou falar um pouco sobre o que eu acho sobre esses artistas famosos que dizem ser socialistas. Eles de fato podem ser socialistas, mas ao meu ver não passam de garoto propaganda. Afinal, se fossem socialistas como se dizem ser, eles estariam distribuindo a riqueza deles. Afinal, se querem tanto assim acabar com a desigualdade, por que não dão parte de sua riqueza para aqueles que necessitam? E olha que eles nem precisam dar tudo e ficar pobre. Afinal, com o suficiente para acabar com a pobreza, já diminui a desigualdade. Coisa que, ironicamente, os empresários malvadões fazem e eles não. Mas a coisa não para por aí. Afinal, por causa desses garotos propaganda se cria um nicho. E toda empresa para se lucrar se deve mirar em um nicho. E este recém-criado nicho terá com certeza empresários de olho. Então, nem só porque aquela empresa tem uma marca socialista significa que aquela empresa é socialista. Mas claro que se uma empresa foca exclusivamente em um nicho específico, ela não vai querer que esse nicho acabe, assim fazendo a roda girar. Mas as empresas não são as únicas a pôr uma máscara para agradar seu público. Hoje os influenciadores também fazem isso. Sendo assim, garoto propaganda sem mesmo ser pago. E se para ter dinheiro ou fama já tem gente que faz isso, imagina poder. Então a dica que eu deixo sobre o assunto é, independente do seu aspecto político, olhem para o legislativo. O executivo é importante, mas o legislativo é muito mais. Como o nome já diz, o executivo executa, então ele acaba sendo importante. Afinal, é ele que leva a ideia do papel para a prática, mas para isso a ideia tem que estar primeiro no papel. E quem faz isso é o legislativo. Então se você quer ver a reforma andar, seja essa uma reforma boa ou ruim, é o poder legislativo que diz se vai ou racha. E hoje, graças à internet, dá para se dizer que você tem como escolher o candidato certo. Afinal, além de dar para olhar opiniões antigas dele, e seja pela própria rede social dele, ou por meio de entrevistas ou participações de programas, ou até mesmo em lives mesmo do YouTube. Hoje com a internet dá para saber a opinião da pessoa, ou mesmo se ela é contraditória. Afinal, as votações dela também fica pública. Mas claro, não vai dar para você ver todos os candidatos, a rede social de todos, a votação de todos. Então eu recomendo que primeiro você olhe a opinião deles, que eles falam. E se te agrada, aí sim você olha o histórico dele para ver se ele é o candidato. Assim, caso você perceba que ele é o tipo de candidato que muda de opinião para ir de acordo com a onda, certamente ele mudará de opinião de novo. Então é aí que você pula para o próximo candidato e repete todo o processo, é claro. E para quem não gosta de política, é bom acompanhar o candidato escolhido pelo menos até o dia da eleição. Isso tendo em vista que a pessoa, antes de escolher, olhou o histórico de votação dela, é claro, principalmente nos assuntos mais importantes. E deixem o like. Mas agora, indo para o segundo assunto preferido de vocês, vamos falar um pouco sobre investimento. E bom, para ficar com padrão, vamos começar pela opinião. Bom, as empresas buscam por clientes, então é natural ter a briga pela maior taxa entre elas. Digo taxa de retorno, é claro. Então eu vejo muita gente move dinheiro para cá, move dinheiro para lá, move dinheiro para cá, move dinheiro para lá. Você tem que escolher uma empresa pelo todo e não pela taxa. Claro que você pode pôr o dinheiro em mais de um lugar. Em termos de riscos é até recomendado, mas ter 5% de 10 é melhor do que ter 5% de 5 e 6% de 5. O mesmo vale para o tipo de investimento. O recomendado é diversificar, pois assim você aproveita o boom de cada categoria. Mas alguns títulos exigem conhecimento. Então, antes de diversificar simplesmente por diversificar, é sempre bom conhecer antes. Mas para quem quer diversificar sem buscar conhecimento, eu recomendo fundos. Claro que ainda vai precisar de conhecimento para se escolher o melhor, mas simplesmente escolhendo o fundo de uma empresa consolidada você não terá problemas. Agora, indo para a dica, que eu poderia falar da reserva de emergência, onde a ideia é segurança e facilidade de retirada e não rendimento, embora o rendimento deixe a coisa ainda melhor, é claro. A dica que eu deixo é sobre o real valor. Claro que pela net você encontra alguns haters
do app/site. Afinal, apesar do Real Valor ser o melhor lugar para se acompanhar a carteira, o Real Valor foi comprado pela Empíricos há um tempo. E como a Empíricos tem um passado de propaganda enganosa, ela meio que criou esse hater clube. Então, apesar de não recomendar a plataforma da Empíricos para investimento, o Real Valor é sim muito bom para gerenciar a carteira, seja lá a plataforma que você usa para investir. E por fim, vamos para o terceiro e último assunto, que apesar de ser o meu preferido, ficou em terceiro lugar. Sim, tecnologia, estou falando de você. E novamente vamos começar com a opinião, é claro. Bom, enquanto isso, de um lado, o Windows 11 passa uma peneira, aonde somente computadores com TPM 2.0 receberão o Windows 11. Do outro lado, graças a contribuições da Steam e outras empresas, o Linux abrange cada vez mais dispositivos, assim também cada vez mais softwares e jogos. Então logo poderemos ver uma troca, ou seja, com o tempo o público do Windows ir diminuindo e do Linux ir aumentando. E aparentemente tudo começando com dispositivos móveis. Afinal, diferente do computador que em muitos casos basta tocar a placa-mãe, em dispositivos móveis não se pode trocar o hardware. Um bom exemplo é o Steam Deck, que chega como rival do Nintendo Switch, aonde apesar de ser um pouco maior, simplesmente por ser um PC, dando para trocar o sistema inclusive, já se torna uma opção muito mais viável para muitos. Claro que terá questões como bateria e preço nessa história, mas mesmo assim já se torna uma opção. Agora falando um pouco da dica, sem mudar muito do assunto, eu não entendo muito quem decide comprar notebooks game. Afinal, diferente do computador de mesa, os notebook game não tem como trocar o hardware, sendo assim um investimento caro para algo que não vai durar por muito tempo. Isso sem contar o fator reparo, que no caso de notebooks se tornam mais difíceis e mais caros. Então quando se fala em jogos, a não ser que precise muito de movimentação, ou seja, carregar o aparelho para um lado e para o outro, na minha opinião, notebook gamer não faz sentido. Então, para quem esteja em dúvida, recomendo sempre desktop. E só lembrando, um PC para jogos, para trabalho ou para estudo são coisas diferentes. Apesar de ainda preferir desktop, em alguns casos notebook pode fazer mais sentido nesse quesito. Enfim, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal.